Meus irmãos e minhas irmãs, que o amor do Pai, o amor do Filho, em comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre conosco. Nós vamos tratar hoje de novos céus e nova terra. Tudo será renovado. Esta é uma promessa de Deus para conosco. A profecia do profeta Isaías, no capítulo 65, já praticamente no fim da sua profecia, diz assim: criarei novos céus e uma nova terra, mas a meus servos será dado um outro nome. Todo aquele que se abençoar no país, abençoar-se-á pelo Deus. Amém. Porque as desgraças passadas serão esquecidas e veladas aos meus olhos. Pois criarei novos céus e uma terra nova, e não se lembrará mais do passado, nem voltará mais ao Espírito, mas é uma alegria e uma jubilação para todo sempre que eu crio, pois eis que crio Jerusalém para jubilação e seu povo para alegria. O profeta Isaías anuncia na sua profícua profecia e sabedoria que Deus nos promete um novo céu e nova terra. Tudo será renovado. Então todos os reinos, reino mineral, reino animal, o reino vegetal, tudo será renovado. Então haverá novos céus e nova terra. O que isto significa? Significa que nós nos libertaremos definitivamente do mundo das aflições, que nós nos livraremos definitivamente do mundo do medo, do mundo da corrupção, do mundo do pecado. A carne, que é sinal de pecado, que se conflita com o Espírito, ela se tornará glorificada. E não haverá mais conflito entre carne e espírito, o pecado não mais existirá, e os novos céus e nova terra estão sendo preparados para os eleitos. Os novos céus e nova terra serão para os eleitos, para aqueles que obedecerem a Deus, por aqueles que exercitarem tudo que Deus tem nos indicado através do exemplo, da obra, da pregação do seu Filho Jesus. Esta profecia está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, depois da vinda de Jesus, que inaugurou o Novo Testamento, a nova ordem, o novo momento da história de Deus para conosco, ele tem que ser, a partir da vinda de Jesus, da estada de Jesus conosco, a interpretação do Evangelho do Antigo Testamento tem que ser feita à luz do Novo, à luz de Jesus. E o que serão os novos céus e a nova terra? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, na segunda carta de Pedro, ele nos diz:
Contudo, nós esperamos novos céus e nova terra, segundo a sua promessa, onde a justiça terá moradia estável. Ou seja, Pedro confirma a profecia de Isaías. Ou seja, a promessa que Deus faz no passado, Ele a mantém no Novo Testamento com Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que não veio para abolir a profecia do passado nem a lei, mas para atualizá-la. Então, o novo céu e a nova terra é uma promessa importante. Então, nós viveremos em outro ambiente que é totalmente renovado. E nós não sabemos como é que é esta renovação, porque para nós será uma surpresa. Há apenas um anúncio do que seja o novo céu e nova terra. Mas para nós chegarmos lá, no novo céu e nova terra, nós passaremos pela realidade da morte. Todos nós morreremos. Assim como Jesus morreu. Jesus era Deus. Jesus é Deus que se fez homem como nós. E aqui eu quero lembrar de uma das grandes heresias que ocorreu ao longo da história da nossa igreja. Um sacerdote chamado Ário defendeu a tese, certamente influenciada pelo demônio, pelo inimigo, de que Jesus não era Deus. Jesus era filho de Deus e era homem. Esta foi uma das heresias que causou uma grande convulsão na igreja e no concílio de Éfeso, ou melhor, parabéns aí, líder. No concílio de Nicéia, de 325, à luz do Espírito Santo, porque o concílio, ele requer todas as autoridades da igreja e é inspirada pelo amor de Deus e pela sabedoria do Santo Espírito, concluiu que Jesus é Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Aí a igreja diz não ao arianismo. Mas, na vida pública de Jesus, na estada de Jesus conosco, Jesus morre. Jesus, ele passa pelo suplício, pelo sofrimento, pela cruz e depois ele morre. E por que Jesus morre? Jesus morre porque ele experimenta, na sua missão de nos salvar, limpar e justificar todos os nossos pecados. Jesus morre na experiência humana. Jesus morre porque se tornou-se homem como nós, para padecer como nós, para sofrer como nós, para ser sepultado como nós, mas na sua humanidade. Porque Jesus, Deus não morre. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo. Jesus se tornou escravo como nós e experimentou a morte, experimentou o sofrimento, mas como ele era Deus, ele venceu a morte
e ressuscitou. Por isso nós passaremos também pela morte, mas ressuscitaremos com Ele, porque Ele venceu a morte e assim nós venceremos a morte como Ele venceu. Então a morte, que antes era o fim, que antes era algo que todos temiam, que todos achavam que era o fim, era a realidade final, tornou-se apenas um dos capítulos que nos levará a Deus. A morte nos levará a Deus pelo processo de salvação vivenciado pelo próprio Jesus. E depois da morte, nós passaremos pelo juízo. Passaremos pelo juízo e no juízo nós teremos um julgamento que é um julgamento definitivo. E nesse julgamento nós temos, ou nós ficaremos com Deus e nos salvaremos, ou nós seremos condenados, né, ao fogo. Seremos condenados, melhor dizendo, ao fogo eterno, onde há choro e ranger de dentes, como diz a própria palavra. É por isso que esta mensagem do novo céu e nova terra é um alerta para que nós possamos perseverar na busca de Jesus, cumprindo os seus mandamentos, buscando na oração, buscando na nossa vivência diária de fazer o bem. Nós temos os passos da oração. É através da oração que nós nos aproximamos de Jesus. É através da leitura da palavra que nós nos aproximamos de Jesus. É através da ida à igreja para experimentarmos a comunhão com Deus, a Eucaristia, o encontro verdadeiro com Deus, na Eucaristia. Então, meus irmãos, esta é a prioridade da nossa vida. A oração, a leitura da palavra e a busca incessante de Jesus com o encontro na Eucaristia. O próprio Jesus, na sua época, frequentava as sinagogas do judeu. Ele era judeu. Mesmo não sendo rejeitado pelos judeus, ele ia à sinagoga e lia os textos do Antigo Testamento. Geralmente ele lia a profecia de Isaías. E às vezes dizia: aqui está sendo cumprida esta profecia. Ou seja, reafirmando a profecia do Antigo Testamento. Esta atitude de Jesus de comparecer às sinagogas nos remete a nós termos na nossa vivência de cristão a nossa presença na igreja. Mesmo que às vezes nós nos sintamos rejeitados. Às vezes na nossa igreja a gente é rejeitado, às vezes existem pessoas que não gostam de nós. Muitas vezes nós não somos bem tratados, mas nós vamos à igreja para servir a Deus, para nos encontrarmos com Deus, assim como Jesus fazia na sua época. E depois do juízo, nós seremos julgados
E depois do nosso julgamento, nós iremos ou para o paraíso ou para a segunda morte, que é a condenação definitiva no inferno, onde o fogo será eterno e haverá choro e ranger de dentes. E será um julgamento justo. Por isso que nós devemos pedir a Deus que reforce no nosso coração o desejo de buscá-lo ardentemente a cada momento. E Ele nos dará as condições para vencermos as tentações e o pecado. Então, a nossa meta é usufruirmos do novo céu e da nova terra. E tudo isso que nós dissemos está confirmado no Apocalipse de São João. No capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse, João diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe mais. Ou seja, tudo será renovado. O mar não existirá, existirá um novo céu e uma nova terra. E no versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse, diz o seguinte: e o que está no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. E disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esperemos, cultivemos a nossa esperança de um novo céu e uma nova terra. As pessoas que passam fome não terão mais fome. Os pobres que experimentam as necessidades não terão mais necessidades. A morte já não nos causará tristeza. A corrupção já não existirá mais. Os tormentos já não existem mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que hoje tem problema financeiro, você que hoje está com problema de família, a sua relação familiar, você hoje que tem a droga, familiares que usam droga, o alcoolismo, a prostituição, todas as mazelas deste mundo injusto, todas elas desaparecerão, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, criou a terra, criou o mar e tudo o que nele existe, diz ao final aqui, no versículo 5 do artigo 21 de Apocalipse. Vou repetir. E o que está no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. E disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então creiamos que nós teremos um novo céu e uma nova terra. E que a esperança de Deus nos alcance definitivamente e nós possamos, na vivência dos sofrimentos deste mundo, superá-las, porque o novo céu e a nova terra virão. Amém.